Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Começou a semana onde o Flamengo vai se reapresentar. A reapresentação acontecerá na próxima quarta-feira, na parte da tarde. E, na minha opinião, queria saber de vocês, embora eu tenha uma expectativa muito boa do Flamengo nesse ano de 2025, mas é um fato. O Flamengo começa o ano de 2025 enfraquecido em relação ao time que terminou a temporada em 2024. Isso é um fato. O Flamengo, por enquanto, não contratou ninguém e o Flamengo está vendo jogadores saindo. E jogadores que, se não eram titulares imediatos, eram jogadores que importantes dentro do elenco. Vamos botar assim, um Fabrício Bruno, um 12º jogador, um Gabigol mesmo mal, tinha a marca, a força de um Gabigol, a preocupação que trazia para os zagueiros e principalmente a estrela. Tanto é que no único título importante que o Flamengo conquistou no ano, ele foi decisivo fazendo 2 gols. Então eu queria saber se você concorda comigo. O Flamengo está mais fraco esse ano, pelo menos por enquanto, na reapresentação, ou não? Venda de Fabrício Bruno é absurda. Absurda. Olha, há anos eu não vejo um absurdo tão grande sendo cometido no Flamengo como esse do Fabrício Bruno. Absurdo. Eu não consigo encontrar adjetivos maiores do que esse com relação à venda do Fabrício Bruno. Inclusive, vou levantar uma hashtag não à venda de Fabrício Bruno. Diga não à venda de Fabrício Bruno para todo mundo colocar aí no chat, porque realmente é algo que não pode acontecer. O Flamengo deve mudar esse pensamento de vender um jogador onde a posição é uma posição que não causa preocupação para o Flamengo nesse momento. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a todos para que deixem o like, que é importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. E cliquem no botão vermelho inscrito inscreva-se. Dá uma moral, mete o dedo ali no botão, acione o sininho da notificação, porque nós vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, primeiro de tudo, eu queria demonstrar a minha insatisfação, né? Eu estava até digitando aqui para poder falar, né, dos números do Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo. Um jogador importantíssimo no título da Libertadores, da Copa do Brasil. Nesse ano, na Copa do Brasil, ele acabou terminando no banco de reserva, mas era o 12º jogador, podemos dizer assim, né? O jogador tem contrato até o final de 2028, quer dizer, um contrato longo com o Flamengo. Não haveria necessidade nenhuma desse jogador ser vendido. O Fabrício Bruno, ele consegue jogar dos dois lados da zaga, lado direito e do lado esquerdo. Poderia formar uma zaga pela sua versatilidade. Ele poderia formar a zaga ao lado do Léo Ortiz, inclusive seria a minha zaga titular, né? Eu acho o Léo Pereira bem mais fraco, limitado em relação ao Fabrício Bruno, mas tudo bem, há quem prefira o Léo Pereira. As pessoas esquecem que o Flamengo vai disputar esse ano mais de 80 jogos, se tudo der certo. E aí você pega e você cria um problema no único setor que o Flamengo não tinha problema, vai entender o pensamento da diretoria. Vale ressaltar aqui que o apoio que nós demos à diretoria do Flamengo, ao BAP, à eleição do BAP, ela continua sendo incondicional. Iremos apoiar, não estamos aqui para poder criar caças às bruxas, pedir saída de dirigentes, absolutamente. Eu tenho certeza que o trabalho será um trabalho de muito sucesso, mas começa muito mal. Muito mal. Começa
com a venda de um jogador. Isso é fato, é número, não sou eu que estou dizendo. O Fabrício Bruno, há 4, 5 meses atrás, recebe uma proposta, 2 propostas. Uma, no valor de 14 milhões de euros para sair, e ele não quis ir, do Lyon. A outra, num valor de 15 milhões de euros do futebol inglês, Premier League, e ele também não quis ir, porque o salário era mais ou menos o mesmo que ele ganhava no Flamengo. Ou seja, o Flamengo agora vai vender pela metade. E pior, para um clube brasileiro. Ninguém vende ninguém para o Flamengo. O Flamengo vai lá, bate na porta do Palmeiras, tenta contratar um jogador para cá. Ninguém vende. Ninguém facilita. Como é que o Flamengo vai facilitar a vida de um clube que está se reestruturando, começa a crescer, a contratar, tendo um investidor, contratou o Dudu, contratou o Gabigol, tem o Matheus Oliveira, tem um time que começa a ganhar corpo e que precisava de um zagueiro como o Fabrício Bruno. O Flamengo vai ganhar mais um rival no ano de 2025. E por uma bagatela que não contrata ninguém. 8 milhões de euros, o Flamengo vai ao mercado e vai contratar quem? Detalhe, pagamento parcelado, a perder de vistas. A perder de vista. No primeiro momento, fala-se em 3 vezes, mas pode ser num tempo maior. Eu, sinceramente, sou totalmente contrário à saída do Fabrício Bruno. Acho um zagueiro de seleção... Acho não. Né? É um zagueiro de seleção brasileira. Um zagueiro que foi convocado pelo Dorival Júnior. Quem acompanha o canal há mais tempo lembra que nós trouxemos uma notícia em primeira mão de que o Fernando Diniz, quando era técnico da seleção brasileira, ele adorava o Fabrício Bruno e iria convocá-lo. Não deu tempo, acabou sendo demitido. Gostaria muito de ter o jogador para jogar no Fluminense. Detalhe, qual é o modelo de jogo do Fernando Diniz? Posse de bola. Zagueiros saindo jogando com posse de bola. Só que ele treina muito isso. E o Fabrício Bruno vai se adaptar muito bem a isso. Por quê? Ele conseguiu fazer o Manuel sair jogando com qualidade. O Nino, que no primeiro momento era um zagueiro cintura dura, depois cresceu demais de produção nas mãos dele. E vários outros fraquíssimos nas mãos do Fernando Diniz conseguiram, né, ter uma performance muito boa na saída de bola, controle de bola, passe, aproximação e tal. E o Fabrício Bruno tem aquilo que os raros zagueiros têm, que é no 1 contra 1 ele conseguir ganhar. Gente, eu estou irritadíssimo com a saída dele. Claro que se fosse por um valor de 15 milhões de euros, tranquilo, faz parte, o jogador realizaria um sonho de jogar na Premier League, jogar fora do Brasil. Tudo bem. Agora, para o Cruzeiro, não acho correto. Aí vocês vão me dizer, Fábio, peraí, mas o jogador quer ir. Pô, quantos querem vir para o Flamengo e o clube não libera? O Flamengo virou a mãe agora do jogador, o jogador quer sair e vai embora? O Flamengo já teve Claudinho querendo vir e o Zenit não liberou. O Wendel querendo vir, o Zenit não liberou. Paquetá querendo vir, o clube não liberou. E vários outros exemplos que, se a gente puder aqui, for enumerar, a gente vai ficar até amanhã aqui enumerando jogadores que queriam sair dos clubes em questão e os seus clubes não liberaram. O próprio Léo Ortiz, o Flamengo teve que levar a proposta, colocar valores altíssimos para poder contratar o jogador. Matias Vinha, a mesma coisa. Ninguém facilita nada para o Flamengo. E o Flamengo está vendendo um jogador por um valor muito menor do que ele vale, pelo menos na minha opinião. O Fabrício Bruno tem 28 anos de idade. O Flamengo deveria esperar pelo menos até a janela do meio do ano para ver se pinta uma proposta parecida, até porque ele tem potencial para voltar à seleção brasileira. E vai voltar. Com o Fernando Diniz, ele voltará à seleção brasileira e será um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Você pode ter certeza disso. A torcida do Flamengo menospreza muito esse jogador, hein? Diminui a importância que esse cara teve.
E é uma tremenda bola fora da diretoria atual do Flamengo a venda desse jogador nesse momento, na minha opinião. E por isso, o Flamengo se reapresenta na próxima quarta-feira e, na minha opinião, começa um ano enfraquecido. Enfraquecido. O Flamengo tinha que ter pelo menos um atacante no elenco e não tem nenhum. Se você pegar pelo scout, vamos lá, scout, o Flamengo tinha que pelo menos contratar o Isidro Pita. O jogador está indo para o Bragantino e o Flamengo vai jogar o Campeonato Carioca, início da Libertadores e uma final contra o Botafogo da Supercopa do Brasil sem nenhum atacante. Aí vocês vão me dizer, Fábio, pelo amor de Deus, Isidro Pita é horroroso e tal. Gente, nós temos que ter um, pelo menos nós não temos nem na base. Os números do Isidro Pita, já que o Boto ele é um cara especializado em scout, são números bons. O jogador quebraria um galho no Flamengo, pelo menos. E não é a melhor das opções. Seria para quebrar galho mesmo, porque o Flamengo precisa ir atrás de um jogador de ponta para substituir o Gabigol. O Flamengo perdeu, do ano passado para esse ano, 2 jogadores que foram titulares nos últimos anos no Flamengo em campanhas de títulos de Libertadores, de Copa do Brasil, que é o Fabrício Bruno e o Gabigol. E inicia o ano vendo concorrentes, até o Fluminense se reforçando bem, hein? Canóbio é um bom jogador que o Fluminense está trazendo, bom jogador, jogador de seleção uruguaia, um jogador que traz velocidade pelos lados do campo, o Fluminense sem dinheiro, sem recurso, contratando um volante, um meia, muito bom, que inclusive iria para o Vasco, jogador de 21 anos, argentino, me fugiu o nome dele agora. E quando você traz para o Palmeiras, por exemplo, que se reforça aí, não tem nem como comparar, belíssimos reforços que o Palmeiras traz, e a gente, até agora, não conseguiu trazer jogadores. E aí vem o argumento de algumas pessoas de que o Flamengo tem um grande time e que não precisa de reforços. Eu ouvi a mesma coisa no início do ano passado, hein? Eu ouvi a mesma coisa. O Flamengo tem... o problema do Flamengo foram as contusões. Discordo. O Flamengo, antes de ter as contusões, o Flamengo fez uma péssima campanha na Libertadores da América na primeira fase, ficando em segundo lugar num grupo fraquíssimo. O Flamengo tem problemas graves em alguns setores do campo, onde jogadores importantes jogam com nome, como, por exemplo, Arrascaeta, De La Cruz, jogadores que não conseguem performar por muito tempo e durante 90 minutos. Então, é importante a gente ressaltar que o Flamengo precisa de reforços. Reforços pontuais, sim, mas precisa se reforçar, porque começa o ano enfraquecido, pelo menos na minha opinião. E a diretoria atual do Flamengo continuará tendo o nosso total apoio, porque o Flamengo fez, sim, uma grande contratação na diretoria, no departamento de futebol, trazendo o José Boto para cá, mas que começa muito mal. Muito mal mesmo, pelo menos na minha opinião. Tenho certeza que ele vai aprender com os erros e melhorar a performance, mas que começa mal, começa mal. Concorda comigo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.